e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, desejo um bom dia a todos e venho mais um dia trazer uma palavra ao coração de cada irmão, que possa ser refrigério para a alma de cada um, que possa acrescentar alguma coisa de bom na vida de vocês. Eu vou deixar aqui, a palavra em Jó, que Deus me deu hoje essa palavra, 34, que diz assim: Eliú continuou dizendo: Sábios, escutem as minhas palavras, e vocês que sabem, prestem atenção. Assim como o ouvido examina as palavras, e o paladar saboreia os alimentos, também nós podemos discernir o que é justo, e entre nós saber o que é bom. Eis o que Jó disse: Eu sou justo, mas Deus me nega a justiça. Apesar da minha justiça, passo por mentiroso, e mesmo sem ter pecado, uma flecha mortal me feriu. Qual é o homem igual a Jó, que bebe sarcasmo como água, que anda na companhia dos malfeitores e caminha junto com os perversos? Pois ele dizia: o homem não ganha nada em satisfazer a Deus. Por isso, escutem-me, homens sensatos. Longe de Deus praticar o mal, e de Shaddai praticar a injustiça. Ele recompensa o homem conforme as suas obras, e dá a cada um conforme a sua conduta. Em verdade, Deus não pratica o mal. Shaddai não viola o direito. Quem confiou a ele o governo da terra? Quem lhe entregou todo o universo? Se ele pusesse seu coração sobre o ser humano e recolhesse para si o seu espírito e seu corpo, toda a carne pereceria de uma só vez e o ser humano voltaria ao pó. Se você é inteligente, escute isto e preste atenção ao som das minhas palavras. Um inimigo do direito pode governar? Você condenaria o justo poderoso? Por acaso se diz a um rei: você não vale nada? E aos príncipes: vocês são maus? Ele não é parcial em favor dos governantes, nem favorece o rico contra o pobre, porque todos são obras do Senhor. Eles morrem de repente no meio da noite, os povos se agitam e desaparecem, e o poderoso é derrubado sem uso da força. Pois os olhos de Deus acompanham a conduta do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem escuridão profunda, onde os malfeitores possam esconder-se. Não cabe ao homem marcar o tempo para comparecer diante do tribunal de Deus. Ele destrói os poderosos sem interrogá-los, e no lugar deles coloca uns outros. Ele conhece a fundo as obras deles, derruba-os numa noite e eles são esmagados. Ele os açoita como criminosos em público, à vista de todos, porque deixaram de segui-lo e não quiseram conhecer todos os caminhos dele, fazendo com que o grito do fraco chegasse até ele e ele ouvisse o clamor dos pobres. Se ele fica quieto, quem poderá condená-lo? Se ele esconde o rosto, quem poderá contemplá-lo? Mas ele cuida dos povos e do ser humano, para que não reine o hipócrita e ninguém arme ciladas para o povo. Alguém poderá dizer a Deus: eu me enganei, não farei mais o mal. Ensina-me o que eu não posso fazer e ver, e se pratiquei o mal, não vou mais repeti-lo. Então você acha que ele deveria retribuir-lhe conforme suas ideias, já que você rejeita o julgamento dele? Pois é, você quem escolheu e não eu. Então diga o que você sabe. Os homens sensatos e os sábios que me escutam vão me dizer: Jó não sabe o que está falando, suas palavras não têm sentido. Quero que Jó seja examinado até o fim, por suas respostas dignas de um malvado, porque ao seu povo ele acrescenta a revolta. Ele semeia a dúvida entre nós e multiplica críticas contra Deus.
Irmãos, Jó ele se revoltou também diante do sofrimento que ele estava passando. Ele se sentiu injustiçado porque ele era um homem justo e fiel a Deus. E mesmo assim Deus deixou o inimigo tocá-lo e prová-lo, né? E não é diferente, nós não somos diferentes. Muitas vezes a gente fica questionando Deus, por que está acontecendo isso comigo? Se eu sou fiel a ti, se eu te sirvo, por que está acontecendo isso comigo? Mas Deus, ele sabe tudo o que ele faz. Não cabe a nós questionar o porquê que Deus está fazendo. A gente tem que ver o para quê que ele está fazendo. E muitas vezes Deus prova a gente para nosso próprio crescimento. A criança, quando ela está crescendo, não tem a dor dos ossos. É da mesma forma. A mulher, quando vai ter o parto, antes do parto, ela não sente as dores do parto para poder alcançar a bênção de ter o filho. E muitas vezes é assim que acontece com a gente. A gente passa por um processo de dor, de sofrimento, porque é necessário. Jesus também não passou no Calvário o processo de sofrimento, não passou o sofrimento na cruz. Da mesma forma e ele sofreu tudo isso e alcançou agora o reino, né, o trono. Então, irmãos, não vamos ficar questionando a Deus, por que isso, por que aquilo, mas vamos falar o para quê, para que está acontecendo isso, é para o meu crescimento, é para eu ser aprovado. Vamos aprender a agradecer em todos os momentos, independente do que venha. Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo. A gente não sabe nada, a gente só está aqui para adorá-lo. Vamos adorar a Deus em todo o tempo. Amém? E eu agradeço aos irmãos por estarem assistindo e desejo um bom dia e a paz do Senhor a todos.